Bem, boa tarde, pessoal. É com prazer que hoje teremos a apresentação do nosso docente, professor Dr. Luiz Caraza, que vai apresentar o artigo hoje, Uber and Traffic Safety, Evidence from Brazil Cities. Esse artigo foi produzido em parceria com os professores Yuri Barreto, Raul Silveira Neto, e aí vamos ver essa apresentação que deverá durar no máximo meia hora. Desde já, agradeço a presença de todos os docentes do DECOM e, em especial, ao apresentador, que é o professor Luiz Caraza. Muito obrigada. Luiz, passo a palavra para você. Bom, oi gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar o artigo do Uber para vocês, uma parceria feita com o professor Raul e com o Yuri, que era um doutorado lá da Universidade Federal de Pernambuco. E eu quero apresentar para vocês esse artigo. A gente já apresentou esse artigo na SBE ano passado, e ele está submetido no Journal of Urban Economics. E a gente já recebeu a primeira versão dos pareceristas, teve algumas pequenas coisas para mudar, e a gente espera que seja aceito o mais rápido possível. Então, a expectativa é essa. Tá? Então, primeiramente, vou fazer uma motivação aqui para vocês. Deixa eu fechar essa janela aqui, né? Deixa eu fazer uma motivação aqui para vocês. Mostrar que aproximadamente, né, 1,35 milhões de pessoas morrem residentes de tráfico ao longo do mundo, né? É uma das principais causas de mortes, principalmente de crianças e jovens no mundo também. A estimativa é que aproximadamente 5 bilhões de dólares são gastos no Brasil devido a acidentes de trânsito, né, com consequência de hospitalização, enfim. E é uma estimativa que aproximadamente 290 milhões isso é aplicado somente na saúde pública aqui no Brasil. Tá? Então, ele faz uma discussão de novas tecnologias e mobilidade urbana. Essas são as motivações para a gente fazer aqui no texto. Tá? Então, a grande pergunta é, né? Será que esses aplicativos de ride-hailing que a gente chama, ou seja, de carona, né? Eles afetam a segurança do trânsito nos países desenvolvidos? Essa pergunta ela não foi feita ainda para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? A gente tem algumas respostas, como o Brasil NCAR, que mostrou que não tem efeito entre dirigir os aplicativos de carona e acidentes envolvendo pessoas embriagadas, certo? Deals em Morland mostrou que tem redução no tráfico de acidentes e de crimes. O Barrios mostrou que, na verdade, achou um efeito contrário do nosso, e que você tem um aumento no número de fatalidades, mas isso foi sempre por mercados americanos. Tá? E o Mocatel Scully mostrou que existe redução no volume, na quantidade de ambulâncias quando chega o Uber numa cidade nova. Certo? Então, aqui está o número de mortes por milhões de habitantes, certo? Por acordo, por país, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A gente vê que esse é um dos maiores casos de mortes, né? O Brasil é um dos campeões mundiais em termos de mortes em acidente de trânsito. E essa, dúvida nenhuma, foi uma grande motivação para a gente entender como é que o Uber pode afetar esse setor aqui no Brasil. Então, você tem uma alta taxa de fatalidades aqui no Brasil, que são realmente relacionadas com o fato da pessoa dirigir alcoolizada. Tá? Diferente do mercado americano, isso é importante, apenas 36% dos homicídios brasileiros possuem carros, contra aproximadamente 90% no mercado americano. Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura de transporte público muito ruim, né, um alto nível de pobreza e desigualdade, e as tarifas de ônibus de Uber aqui no Brasil, elas costumam ser muito caras em relação às tarifas de ônibus, aproximadamente 2,5 vezes maior. Já nos outros países mais ricos, a gente tem que aproximadamente esse valor chegar a ser muito próximo. Então, você não tem uma grande diferença entre o andar de Uber ou você andar de transporte público, né? E a gente tem também aqui no Brasil, especialmente na última década, mais na década anterior, mas continua nessa década passada também, um grande crescimento dos motoristas, né, da motorização, ou seja, cada vez mais pessoas têm acesso a carros, a motos, enfim, e também um crescimento muito grande do uso de smartphone. Tá? Então, aproximadamente 70% dos brasileiros, né, têm a renda 5 vezes que usam Uber, né, dos usuários de Uber. 70% deles têm uma renda 5 vezes maior que o salário mínimo, certo? E aproximadamente 80% dos usuários de Uber também possuem carro ou motocicleta, ou os dois. Tá? Aproximadamente 76% dos usuários de Uber têm entre 16 e 37 anos, e a maioria deles tem menos de 40% tem menos de 27 anos. Né? Aproximadamente 77% dos serviços de Uber no Brasil é motivado para lazer ou para você ir para casa, certo?
E o Brasil é o segundo maior de mercado de Uber do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Certo? Então, bom, o que a gente fez agora? A gente criou um modelo teórico. Esse modelo a gente explorou ele apenas teoricamente, não foi o nosso modelo de regressão. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Mas o que a gente está querendo descobrir? O que acontece quando o Uber ele chega numa determinada região, numa cidade. Tá? Então, tem possivelmente 3 possíveis efeitos que podem acontecer. Um dos primeiros efeitos que podem acontecer é o que é? O número de veículos, de carros circulando na rua, ele pode acabar aumentando, certo? Que a gente chama desse VS, veículos simultaneamente na rua. Então, ao mesmo tempo que você tem um Uber circulando, você pode ter juntamente com outros mais carros circulando. Um outro fator importante é veículos marcados por veículo. Então, o Uber, assim como o táxi, ele fica circulando pela cidade para buscar passageiros, entendeu? Isso faz com que o número de milhas, ou de quilômetros, enfim, no caso aqui da gente é milhas, andando por cada carro acaba aumentando. E um outro fator importante é a qualidade do motorista, certo? Enfim, o que a gente não sabe é o seguinte: qual foi o efeito final dessa somatória de todos esses efeitos? Quanto mais Uber tem na cidade, o que acontece? O número de milhas dirigidas aumenta ou diminui, certo? O número de veículos que andam simultaneamente aumenta ou diminui? E a qualidade do motorista aumenta ou diminui? E qual é o efeito que isso tem, certo? No nosso caso, que é acidente de carro, qual é o efeito que isso tem? Como eu mostrei lá no começo, os países ricos, a maioria dos estudos mostram que esse efeito aqui de veículos andando simultaneamente ele é maior e que, na verdade, ao andar mais veículos simultaneamente, a chance de acontecer um acidente aumenta. Aumenta também a quantidade de milhas por veículo, o que faz também com que esse efeito do impacto do Uber na cidade aumente mais carros circulando, o que aumente a quantidade de possíveis acidentes, né? E uma coisa que aqui no Brasil a gente não verificou, tá? Mas como a gente falou lá no começo, tem uma diferença muito grande entre o mercado brasileiro e o mercado americano, certo? O mercado americano, você tem praticamente qualquer um consegue ter carro. Carros são baratos, é fácil o acesso, é, a renda é maior, então já facilitava ter acesso a outros tipos de serviço, como táxi, enfim, era caro, mas padrão país rico ainda não é nada absurdo, né? Já que no Brasil, não. O uso de táxi realmente é caro e ele é restrito a uma parte da população. A população de baixo acesso não consegue ter acesso a veículos, a táxi, por exemplo. Então, é importante guardar isso aqui, porque lá no final a gente vai voltar a falar disso e dizer qual foi esse efeito que a gente encontrou aqui. Tá? Então, falar um pouquinho do Uber aqui no Brasil. Foi lançado em 2014. Obviamente que eles escolheram as maiores cidades para lançarem, juntamente o Rio de Janeiro e São Paulo. Até 2018, 115 cidades no Brasil tinham Uber. Aproximadamente 22 milhões de usuários, 600 mil motoristas, dados para 2018, isso, tá? 1 bilhão de viagens, certo? Já realizadas. E o São Paulo foi uma das primeiras cidades e foi o primeiro lugar que o Uber entrou e foi implementado. A gente faz uma mapazinha, né? Colocando as cidades que entraram. Então, a primeira cidade que entraram aqui, você vai ver Rio e São Paulo em 2014, tá? E depois você vai vendo que outras cidades entraram em 2015, 2016, 2017 e 2018. O que acontece? A gente fez um corte na nossa base de dados. Tá? Então a gente resolveu, como o Uber tem um pouco esse viés de seleção, ou seja, eu vou escolher aquelas cidades que têm maior número de pessoas, porque quanto mais número de pessoas, mais fácil as pessoas andarem de Uber, certo? Então a gente fez esse corte, a gente fez uma população acima de 100 mil pessoas. Essa vai ser a nossa base de dados que a gente vai trabalhar. A gente pegou cidades que em 2014 tinham mais de 100 mil pessoas, estimativas do IBGE, certo? Mas nos testes de robustez que a gente faz, a gente flexibiliza isso e testa com cidade mais de 50 mil, com toda a amostra, mais de 200 mil, a gente vê que o efeito ele continuou robusto, certo? Apesar do valor do efeito ser diferente. Tá? Bom, então, de onde a gente conseguiu esses dados? Primeiro, a gente conseguiu pegar os dados do Uber, no próprio Uber, certo? Então, o Uber ele diz as cidades onde ele atua, então você consegue achar essa informação lá. E ele diz, normalmente ele cria um blog, tem uma página dizendo que ele vai entrar numa cidade nova, tivesse propaganda na internet e tal. Porém, muitas dessas informações não estão disponíveis 100%, você não sabe exatamente a data que o Uber entrou naquela cidade. Então a gente teve um trabalho aqui muito grande de ir atrás da imprensa e descobrir quando que o Uber entrou na cidade, porque normalmente isso é algo noticiado. Né? Hoje já não é algo tão novo, mas isso em 2014, 2015, quando começou a entrar, era algo realmente diferente, era noticiado nas cidades.
Então, a gente pegou o número de mortalidade, os dados de mortalidade e hospitalização, DataSUS, no SIM, no SIG. Tá? A gente pegou a renda de trabalhador pela RAIS, a projeção da população pelo IBGE. A gente balançou um painel, fez um painel balanceado, 2011 2016, utilizando o efeito fixo de cidade e de trimestre. A gente interagiu esses dois efeitos. Tá? Bom, então aqui a gente vai ver as análises descritivas. Aqui está o número de fatalidade que a gente está vendo, primeiro gráfico, que é esse daqui, primeira coluna, desculpa. É a taxa de fatalidade de acidentes de trânsito, a média quanto é que é, desvio padrão, mínimo e o máximo, a taxa de hospitalização devido a acidentes de trânsito, a população de média de cada lugar, certo? E a renda média desse país medida pelo a RAIS que a gente pegou, tá? Bom, quando a gente, nosso esquema de nossa identificação é um DIF, e para a gente identificar se o DIF ele faz sentido ou não, se ele pode funcionar ou não, a gente precisa fazer ver a tendência pré-tratamento, ou seja, a gente tem assumido que as duas, tanto os tratados, ou seja, aqueles que receberam Uber, quanto os não tratados, aqueles que não receberam Uber, eles têm exatamente a mesma dinâmica. Se eles tiverem dinâmicas diferentes, significa que provavelmente eles já são diferentes e a gente pode compará-los um com o outro. Porém, quando a gente faz exatamente essa tendência pré-tratamento, a gente está mostrando que eles têm, basicamente, se for acompanhar a curvinha aqui, tem, óbvio, algumas coisas um pouco diferentes, mas você vê que tem basicamente as mesmas tendências, tá? Então, isso é importante, isso reforça o nosso papel do DIF, que ele está identificado corretamente, tá? Então, a gente vai usar diferentes tratamentos no tempo, ou seja, diferentes cidades, diferentes momentos no Uber. A gente vai usar a ideia de DIF, baseado nesse artigo do Graham de Sun 2019. Vamos fazer um Event Studies também, que nada mais é com Leads and Lags, mostrando os efeitos depois que o Uber foi adotado, né, foi colocado nessas cidades. Vamos fazer também os testes de robustez e os testes de falsificação. Então, isso nada mais é que um modelinho bem simples de DIF, certo? Onde a gente está querendo saber qual é o efeito que o Uber tem, certo? Quando ele entra em uma cidade, né, J no tempo T, tá? Então, a gente tem aqui uma série de controles que a gente está utilizando, certo? Que a gente já explicou lá atrás. E a gente tem também um efeito fixo que a gente está utilizando, tanto para trimestre quanto para a cidade interagindo um com o outro, e o erro do nosso modelo. Então, como é que a gente separou essas taxas? A taxa de ocorrência, ela tanto de fatalidade, desculpa, a taxa de ocorrência, ela é 100 mil pela população, ou seja, você pega a ocorrência, multiplica por 100 mil da população. As taxas de fatalidades, tá? Acidentes de trânsito, desculpa, fatalidades de trânsito, é o log de 1 mais a taxa de mortalidade, e a taxa de hospitalização devido a acidente de trânsito, nada mais é do que o log de 1 mais a taxa de hospitalização. Então, vamos aos resultados que a gente achou. Tá? Só explicando essa parte aqui de baixo primeiro, a gente foi pegando o nosso modelo e fomos testando os diferentes efeitos, como efeito fixo de cidade, efeito fixo de trimestre, efeito fixo de ano, desculpa, o efeito, uma tendência linear e o efeito de ano por trimestre. Né? São duas damas multiplicadas uma para a outra e vendo o efeito fixo delas. Tá? Essa coluna 5 é a nossa coluna mais importante, que a gente acredita que está captando o efeito do Uber em relação à redução na taxa de fatalidade devido a acidentes de trânsito. Então, o que a gente mostra, né, essa primeira coluna, a coluna 1 aqui, ela está pegando apenas efeito fixo de cidade, efeito fixo de ano. Na coluna 2, efeito fixo de cidade, de trimestre, de ano. Na coluna 3, a mesma coisa, mas agora a gente colocou o log da população e o log da renda. Na coluna 4, a gente tirou o efeito fixo de trimestre, colocou o efeito fixo apenas da tendência linear. E o nosso modelo final, que é o modelo que a gente vai seguir daqui em diante, é um modelo com efeito fixo por cidade e o efeito fixo por trimestre e por ano. Tá? E além das variáveis de controle, que é o log da população e o log da renda. Certo? Por que é importante a gente fazer esses efeitos fixos? Né? Porque provavelmente existem características tanto da cidade quanto características específicas de um dado ano, de um dado trimestre, que é exatamente o efeito fixo, o último que a gente viu lá atrás, que ele se mantém relativamente constante ao longo do tempo naquela região. Tá? Então, quando você faz a estimativa em um painel com efeito fixo, o que está acontecendo? Você está, teoricamente,
fazendo com que esses efeitos sejam repetidos ao longo do tempo e você consegue eliminar esses efeitos particulares desse dado ano, dado trimestre, dada cidade. Então, você está tentando identificar literalmente o efeito causal que o Uber teve na redução das cidades, na redução das mortes por trânsito nas cidades. Então, a conclusão que a gente chega nessa primeira linha, na última coluna aqui, 5, é que houve aproximadamente uma queda de 10%, com significância 1%, né, redução de trânsito devido à entrada do Uber em uma cidade. Certo? A gente fez basicamente o mesmo estudo agora, só que para taxa de hospitalização. Tá? E nesse mesmo estudo, o que a gente está fazendo? A gente viu que, indo direto aqui para a coluna 5, está me ouvindo? Alô? Estou ouvindo. Ok. A gente foi aqui para na última coluna 5, mostrando que aproximadamente o efeito de redução de 16% de hospitalizações quando o Uber entra em uma cidade. Tá? Bom, agora vem o Event Studies. O Event Studies nada mais é que um Leads and Lags. A gente está vendo esse efeito ao longo do tempo, ou seja, aqui são os trimestres passando da entrada do Uber e aqui estão os trimestres antes da entrada do Uber. Tá? Então você vê que antes não tinha nenhum efeito. Quando o Uber começa a entrar, esse efeito começa a acontecer. Conforme o tempo vai passando, esse efeito vai cada vez aumentando. E essas linhas de cima e de baixo aqui significam a significância estatística. Tá? Ou seja, estatisticamente significando, você vê que a partir do quarto, quinto trimestre aqui, você já começa a ver um efeito considerável da redução no número de fatalidades. E o número de hospitalização, a partir já do terceiro trimestre, já começa a ver esse efeito. Esse efeito é consistente, começa a cair ainda com mais força e se mantém ainda mais depois dos próximos trimestres, especialmente nos últimos. Certo? E a gente fez agora o mesmo estudo apenas com residentes, porque tem um problema em relação aqui no Brasil, especialmente cidade menor, que é o seguinte: quando há um acidente de trânsito, às vezes a pessoa ela não é levada para o local onde teve o acidente. Em cidade pequena isso é muito comum. Então teve acidente levado para uma cidade maior. O que a gente fez aqui? A gente conseguiu identificar somente aquelas pessoas que eram residentes e que foram levadas para onde elas moravam, certo? E ainda assim, nossa estratégia aqui do Event Study mostrou que a partir aqui do quinto trimestre, desculpa, continua tendo uma redução no número de hospitalizações, e isso se mostrou ainda estatisticamente significante. Outro ponto importante é ver o efeito do Uber, né? Ou seja, nos Estados Unidos você consegue pegar o efeito do Uber, a procura por Uber no Google Trends, né? Por cidade. Aqui no Brasil é mais difícil você fazer isso, você consegue pegar apenas por estados. Tá? Então a gente viu que a gente está vendo qual é o efeito que o Uber tem no Google Trends quando ele entra na cidade. Isso nada mais é com a maneira de mostrar a popularidade, mostrar que ele não tinha uma popularidade muito grande antes da entrada, e depois que o Uber começa a entrar, a popularidade dele começa a aumentar, o que é o sinal que as pessoas começam a procurar cada vez mais do Uber e provavelmente, consequentemente, continuam utilizando ainda mais esse aplicativo. Tá? Bom, agora vamos fazer alguns testes de robustez, certo? Esse primeiro teste de robustez é o seguinte: como teve diferentes cidades que entraram em diferentes momentos no tempo, certo? A gente pegou somente cidades que foram no último ano, 2016. E todas as cidades que foram tratadas, né, que receberam Uber, mas que receberam antes de 2016, a gente tirou da amostra. E a gente pegou e rodou de novo. A ideia do teste de robustez nada mais é do que a gente ver se realmente o que a gente achou, se fosse uma regressão espúria, enfim, se fosse apenas uma coincidência, que pode acontecer algumas vezes. Então, o que a gente está mostrando aqui, o que é? Que mesmo quando a gente faz esse corte para as últimas cidades, o efeito muda o valor do efeito, não muda muito, mas continua estatisticamente significante, que é isso que a gente busca. Tá? E agora, fazendo a mesma coisa, só com cidades que receberam Uber no último ano, a gente vê também o Event Study, que ele também se mostra estatisticamente significante ao longo do tempo, e esse efeito, conforme vai passando o uso do Uber, ele se mantém cada vez maior. Bom, e alguém poderia questionar, né? Tá, mas vocês fizeram um corte com 100 mil habitantes. Esse corte foi um corte, em termos de pesquisa, ele é razoável para vocês fazer isso, porque o Uber normalmente se resiste às cidades. Então, reforçando, né? A gente usa como tratado aquelas cidades que receberam Uber,
certo? E não tratadas, cidades que não receberam Uber com mais de 100 mil habitantes, tá? Porém, o que a gente está fazendo aqui? A gente está testando nossa amostra. Vamos ver se quando a gente coloca todas as cidades brasileiras, será que esse efeito se mantém, certo? A gente viu que, na verdade, a fatalidade, esse efeito se mantém e ficou ainda mais forte. Desculpa, apesar do efeito de hospitalização não ser mais agora, não ter passado no teste, tá? O efeito de fatalidades, ele ainda continua parecido, ele, anteriormente, quando a gente coloca cidades de 50 mil mais habitantes, a hospitalização continua valendo. Fatalidades, quando a gente coloca acima de 50 mil habitantes, o valor cai, mas ainda continua próximo do que a gente tinha encontrado, né? Continua praticamente significante, e com as cidades mais de 200 mil habitantes também, tá? Só que aqui tem dois problemas. Quando você está trabalhando em cidades de 50 mil habitantes, que são cidades normalmente pequenas, você tem muito ruído, certo? E acontece que existe a situação de que você tem, às vezes é muito zero na amostra. Então, às vezes não acontece na pessoa, e aí, de repente acontece uma fatalidade, morre 3, 4 pessoas, de repente desse pico, e depois volta para o zero, entendeu? Então, quando você trabalha com cidades menores, você tem muito ruído na informação, e esse ruído na informação acaba que ele pode levar à aceitação de um valor que a gente não esperaria. Enfim, por isso que a gente prefere trabalhar com mais de 100 mil habitantes. Já quando a gente trabalha com mais de 200 mil pessoas, 200 cidades com mais de 200 mil pessoas, a gente tem um outro problema que é o seguinte: não existe tantas cidades com mais de 200 mil habitantes no país, tá? Então, o que acaba acontecendo? Você vê, apenas 148 na nossa amostra. Então, a variância da nossa amostra acaba ficando pequena. E como a nossa variância da nossa amostra acaba ficando pequena, isso também influencia no nossa estatisticamente significante, no nosso valor que a gente encontrou. Por isso que a gente resolveu adotar os 100 mil, a gente já está mostrando que o efeito ainda assim é robusto, esse é o teste que serve para isso, mesmo quando a gente trata para diferentes tipos de amostra. Tá? E aqui a gente está deixando uma cidade de fora, certo? E fazendo um efeito. Ou seja, pode ser que esse efeito, como São Paulo é muito grande, pode ser que esse efeito seja captado tudo por São Paulo. Apesar da gente ter feito a normalização e tal, botado log e tal, para a gente todo mundo no mesmo nível, tá? Esse é o argumento que ele é válido. Então a gente viu que mesmo quando a gente tira uma cidade e roda de novo a regressão, continua sendo estatisticamente significante o número de fatalidades e de hospitalização, o número, o intervalo de confiança algumas vezes passa aqui em cima, mas na média a maioria das cidades realmente tiveram benefício na redução de hospitalização quando entrou o Uber na cidade. Tá? E a gente fez a mesma coisa, deixando o coorte de fora, a gente mostra também que esse se mantém robusto, certo? Em relação a essas especificações. E agora, finalmente, faz um teste de falsificação. Tá? O objetivo desse teste nada mais é do que a gente ver se a nossa regressão não é espúria. Ou seja, pode acontecer de a gente estar achando aquela regressão simplesmente por os nossos dados serem daquela seguinte maneira. E o que a gente faz? A gente tenta pegar agora situações, né, ou dados que aparentemente não tem nada a ver com a entrada do Uber. Então, a gente está assumindo que o Uber não tem zero efeito, por exemplo, na taxa de envenenamento, que é essa primeira coluna daqui. Tá? E, de fato, nossa regressão mostrou isso. Tá? A gente também imagina quando o Uber entra na cidade, tem nenhum efeito em relação à taxa de suicídio, certo? O que também se mostra verdade. Também não tem nenhuma relação com a taxa de overdose, com a morte por overdose, nem um pouco com um tipo de mortes não relacionada desculpa, ao acidentes de trânsito. Tá? Então a ideia aqui é saber se nossa regressão realmente ela está robusta e se ela não é uma regressão espúria. A gente consegue mostrar que sim. Esses aqui são padrões, tá? A maioria dos trabalhos que usa a cidade de FIDIF tem essa parte de falsificação e costuma-se usar suicídio, afogamento, overdose, enfim, porque são características que normalmente não dependem de quem é tratado ou não, certo? Bom, e agora a gente fez a mesma situação para a situação. A gente fez agora a Event Study exatamente para essas características daqui. E a gente mostrou, diferente lá das outras, né, que a maioria delas, tanto leads and lags para trás quanto para frente, se mostrou estatisticamente significante a maioria das vezes, sendo que realmente não tem nenhum efeito do Uber em relação a essas causas mortas. Bom, então o que a gente concluiu aqui, né? Que o Uber ele entra quando entra numa cidade, tem uma redução de aproximadamente 10% no número de mortes na cidade que ele entra,
com aproximadamente 1,5 mortes, né, por milhão de habitantes, por trimestre, dependendo do tamanho da cidade. Tá? A gente também viu um efeito grande, 17% na redução de hospitalização. Se a gente usar as estimativas mais conservadoras, aproximadamente 11%, mas nesse é um efeito considerável. Tá? E a gente mostrou também que nossos resultados são robustos para diferentes especificações, diferentes tipos de amostra, por teste de falsificação. E a gente também chegou à conclusão, né, que o efeito é diferente do que é normalmente encontrado para cidades americanas. Nas cidades americanas, eles acham um efeito positivo no número de mortes, ou seja, quando você entra o Uber na cidade, provavelmente os efeitos que eles encontraram é que aumenta o número de gente morta, não diferente do que a gente encontrou aqui no Brasil. A gente imagina que tem um efeito de adaptação, né, de aprendizado para adaptação. E é importante voltar agora lá para aquele modelinho que eu falei, para vocês se lembrarem, que esse modelo é importante para a gente entender quais são esses mecanismos. Lembrando que não é o nosso interesse, não é o nosso objetivo aqui, a gente não fez esse estudo, isso é apenas uma inferência que a gente está fazendo, de qual é o efeito que está acontecendo. Por que isso acontece? Tá? Ou seja, quando você, aqui no Brasil, com a maioria das pessoas, a gente mostrou ali, 30 e poucos por cento da população brasileira tem carro, é muito provável que o Uber ele não esteja concorrendo com o carro. Ou seja, dificilmente alguém, qual é a ideia aqui? É que as pessoas, elas, especialmente quem tem mais de um carro na família, normalmente, ao invés de comprar um segundo carro para a esposa, para o filho, enfim, opta por deixar não, vá de Uber, entendeu? Então, esse é um efeito muito grande que a gente viu. E um outro efeito que a gente conseguiu, imagina que tem esse efeito positivo, na verdade negativo em relação aos acidentes de trânsito, é o efeito, especialmente esse efeito daqui, que é o efeito qualidade do motorista. Tá? Então, muita gente que não gosta de dirigir, especialmente em cidades brasileiras, né, o trânsito é muito caótico, não só aqui em Recife, mas Rio, São Paulo, enfim, o trânsito é muito ruim. Muitas pessoas optam por não dirigir, às vezes ficar preso no trânsito durante muito tempo, inclusive pode ficar trabalhando no Uber enquanto espera chegar no trabalho e tal. O motorista está lá dirigindo para você. E o motorista tem um incentivo muito forte em dirigir corretamente. Porque se ele dirigir de forma imprudente, o que pode acabar acontecendo? Se ele se envolver em um acidente, né, óbvio, isso é ruim, ele vai ter que pagar o carro dele, ou enfim, ou pagar o carro do outro também, se envolver com terceiros. Mas mais do que isso, além de ter que pagar por isso, ele vai deixar de ganhar dinheiro, entendeu? Que a principal função do Uber, afinal, é essa. Tá? Então, ele deixando de ganhar dinheiro, ele tem um cuidado especial a mais em dirigir. Então, a gente acredita que a qualidade do motorista é importante. E outro ponto também interessante no Uber é a própria classificação interna da plataforma. Então, se o motorista ele sai dirigindo feito doido, imprudente, sai virando errado, sai fazendo barbeiragem, né, em outras palavras, provavelmente a classificação dele no Uber vai ser reduzida. E se você tem classificação muito baixa no Uber, né, a própria plataforma te exclui da plataforma. Então, você acaba ficando fora do Uber. Tá? Então, o que a gente está acreditando aqui? Que um dos maiores efeitos de transmissão que a gente viu é exatamente na qualidade do motorista, certo? E esse efeito de substituição aqui, ele é, na verdade, negativo para a gente. Ou seja, a gente não conseguiu provar isso, não é o objetivo, mas o nosso modelo teórico, né, mostra isso para a gente. E para a gente concluir, pronto. Tá. Essa é a última parte aqui. E uma coisa bem interessante do Uber também, essa é uma coisa qual particularmente identifico muito, foi uma das minhas motivações em fazer esse trabalho, que é o que é? O Uber, ele veio com a ideia, né? Qual é a ideia, a finalidade do Uber, né? Não é melhorar o trânsito da cidade ou piorar, não é gerar mais ou menos mortes no trânsito do Uber, não tem nada a ver com isso. A ideia do Uber é única exclusivamente gerar lucro. Esse é o objetivo dele, né? Enfim. Apesar de ainda não ter gerado lucro, né? Acompanha ações da bolsa do Uber, sabe que é uma empresa que ainda não gerou lucro, mas isso é normal em relação a empresas de aplicativos, né? A própria Amazon, de muito tempo também não gerou lucro, enfim. Então é algo relativamente normal. Mas a ideia, o objetivo de qualquer empresa, no fundo, é gerar lucro e como um efeito positivo que ela tem em reduzir o número de mortes no trânsito. Isso é um efeito muito interessante não só em questões práticas de salvar vidas, né? Mas também a questão prática em relação aos gastos de imposto que a gente tem, certo? Com a saúde aqui no Brasil. Então, como a gente tem um sistema único de saúde, e esse sistema único de saúde arca com qualquer tipo de acidente, né? Ou a pessoa vai diretamente para esse transporte, a gente consegue reduzir o número de pessoas
acidentadas, hospitalizadas ou mortas, a gente está conseguindo, na verdade, reduzir muito o custo que isso tem para a sociedade em termos financeiros. É difícil fazer essa conta, né, essa medição exatamente qual é o valor, a gente teria que definir qual é o valor de uma morte, o valor da hospitalização, isso é extremamente complicado, mas a gente consegue mostrar aqui que o Uber conseguiu, mesmo se foi esse o objetivo deles, né, melhorar a qualidade de trânsito e, consequentemente, a qualidade de vida aqui no país. Tá? Enfim, encerro a minha apresentação e abro espaço agora para quem quiser fazer algum debate, alguma coisa. Pronto. Eu estou inscrito, por favor, Kerley. Muito obrigado. Okay.